Chicão, Chicão. Bom dia. Vamos dar início à nossa reunião mensal, contando com muito prazer hoje também com a presença do nosso presidente Chicão, do nosso deputado Eduardo Nóbrega, do nosso vereador Eliseu Gabriel, que sempre nos prestigiam e que a gente procura também retribuir. Hoje nós temos uma reunião diferente. Em primeiro lugar, a gente comemora o aniversário da associação, 72 anos. Não é fácil, não. 72 anos. Foi nesse mês de maio e a gente agradeceu todo mundo, o sindicato. Procuramos colocar aqui umas fotos de algumas pessoas que fizeram parte da diretoria. Parte delas não esperaram o nosso acordo e já foram lá para o céu, não? Não quiseram cumprir o acordo. Fica aí, vamos defender, já foram embora. Já. Mas está aqui o nosso pessoal aqui ainda. Então, com muito orgulho e satisfação, a gente comemora 72 anos de luta. Né? Outra coisa que a gente não pode deixar de falar, e vocês têm observado pela televisão, pela rádio, é o fraude que aconteceu na Previdência. Associações fantasma, frajuta, sem vergonha, ladrões, ordinários, que foram pegar o dinheiro de quem ganha R$1.600 por mês. São tão sacana que eles foram pequenininho. Então, o pensamento desses caras foi esse. Eu vou tirar 40, 50 reais desse cara aqui, que ele não vê o olheirinho, ele nem sabe quanto recebe. E aí foi 90 bilhões. 90 bilhões. Agora, quem que vai pagar isso? Esses canalha, que vai roubar de um coitado que ganha R$1.600, que trabalhou 40, 45 anos para se aposentar. É uns. E é uma quadrilha. É uma quadrilha. Eu tenho dito o seguinte, no meu ponto, eu acho que o governo também tem culpa nisso. Com certeza. Tem culpa nisso. Por quê? Eles pararam de mandar os extratos na casa dos aposentados, porque custa muito caro. Aí falaram o seguinte, entra na internet e vê um tal de E-Social, E-Gov, fala isso para o aposentado. Ele nem tem o computador. Você fala para ele, você entra no E-Gov, ele fala, o que é isso? Então ele não tem como saber o que é que está descontando dele. Então se o governo, pelo menos, mandasse a cada 3 meses um comprovante para os aposentados, para esses aposentados, não precisa mandar para todo mundo, não. Para esses aposentados que têm desconto de mensalidade, que têm desconto de empréstimo consignado, já ia evitar muita coisa. Não, o governo não faz nada. Custa muito caro fazer isso pelo Correio, Chicão. Entra no EGOV. Pô, fala isso para o... Quer dizer, roubaram índio, roubaram sem terra, roubaram todo mundo, tudo que tinha uma aposentadoria, foram roubando. E não vem de hoje. Esse roubo já vem há alguns anos. Vem acontecendo há alguns anos. É uma pena. Eu espero que esse dinheiro que eles pegaram, roubaram da gente, possa ser devolvido. Isso é um escândalo. É um escândalo. Teve uma associação que eu vi aí na televisão, lá do Ceará, viu? A mulher que é a presidente tem 2 associações no mesmo endereço. Como é que pode? Como é que pode? 2 associações no mesmo endereço. Não dá. Quer dizer, roubaram de tudo quanto foi jeito. Roubaram na mensalidade, roubaram no empréstimo consignado, fizeram de tudo, Chicão. Foi uma afronta que fizeram com o nosso país, que o governo poderia, no meu ponto de vista, ser mais enérgico, ser mais fiscalizador. Quer dizer, ninguém sai de 3 associados para 600 mil associados em 2 anos. Impossível. Eles fizeram isso.
Conseguiram, Chicão. Aí coloca lá 2, 3 laranjas para ser presidente, que a pessoa nem sabe o que é aquilo, e levantaram todo esse dinheirão aí. Vamos ver, fica a nossa indignação, sabe? A gente não tem como falar isso daí. Bom, tudo bem. A questão do imposto de renda termina agora, dia 30. Quem não fez, tem que fazer, dia 30. Dia 30 eu segundo fez, Chico? Já está, né? O meu já foi processado, viu? Já mandei e já processou. Então, anota aí, dia 30, o último dia. Senão vai ficar com dia, né? Vai ficar complicado. Tem 2 passeios aí que está sendo programado, 2 bate e volta. Um deles é um tal do sítio Sassafrás. Bate e volta, o pessoal está se inscrevendo aí. E o outro é lá na Sabesp, lá na Cantareira, torneio de pesca que tem lá em cima na Cantareira, no clube da Sabesp. Nós vamos lá, dia 28. Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever, não tem importância nenhuma. Tem bastante. Tem bastante. Recebemos visita também do presidente do CRT, Conselho Regional dos Técnicos. Tem o Conselho Federal e tem o Conselho Estadual. Esteve lá na nossa sede, bateu um papo com a gente, tem um projeto aí que ele quer desenvolver, pediu o nosso apoio, meu e do Chicão. A gente está conversando aí, eu e o Chicão, para ver como é que a gente pode avançar nisso. Eles querem fazer um seminário para técnico e tal, mas não pode tirar dinheiro do conselho. Vamos ver. Vamos ver como é que a gente... Nós estamos tentando ajudar aí para ver se consegue fazer alguma coisa que dê para fazer. Bom, o jornalzinho que vocês estão recebendo hoje aí tem uma simples homenagem para as mulheres, que é um cartão que foi feito. Eu chamo de sacola, mas é um saquinho, né? É um saquinho que as mulheres usam. Vamos ver. Hoje a dinâmica da nossa reunião, nós vamos ainda ter, depois da abertura nossa aqui, uma apresentação da Viveste. Vem um técnico da Viveste, ele vai falar sobre a questão da participação das mulheres nos fundos de previdência e no plano de saúde da Viveste. Contação, vai falar isso daí. Vamos também ter uma fisioterapeuta que vai dar algumas dicas para as mulheres, e a doutora Aline, é uma médica do Hospital Santa Catarina, geriátrica, é isso? Uma médica geriátrica está presente conosco já, está aqui a doutora, vai também dar algumas dicas para vocês. Bom, feito isso, a gente volta a falar daqui a pouquinho, mais um pouco. Mas eu quero já de imediato passar a palavra para o nosso vereador Eliseu. Sempre é bom ter do nosso lado pessoas compromissadas conosco. O Eliseu e o Eduardo são isso. Estão compromissados com a gente. Então, o que precisa, vai lá, fala com eles, né? E o Eliseu já é sócio. O Eduardo não pode porque não tem idade ainda. Então não chegou a idade dele. O sogro dele é sócio, mas ele ainda não. Eliseu, eu tenho visto a tua luta lá na Câmara esses dias aí, uma pauleira danada. Mas muito obrigado. Se quiser dar uma saudação. Bom dia. O dia das parabéns para as mães, né? Foi dia das mães no domingo. Tenho saudade enorme da minha mãe, mas, gente, né? Da mãe é uma coisa incrível, né? Esse jornalzinho, nós temos uma entidade interessante, você vê como é que é a nossa entidade. Tem jornalzinho, né? Qualquer coisa, né? Chicão, Edmundo, presta conta, é coisa organizada. Eu aproveitei e pus um cartãozinho, pedi para o Edmundo, deixa eu colocar um cartãozinho de Dia das Mães, que vocês estão recebendo aí para vocês. Primeiro, eu queria dar os parabéns para a nossa associação pela luta contra a retirada do patrocínio, nossa associação, o sindicato também. Eu acompanhei muito o Edmundo, o Chicão, a luta terrível que eles fizeram e conseguiram que a Previc finalmente desse favorável aos aposentados contra a retirada do plano. E essa é uma vitória que só existiu porque teve mobilização, porque teve entidades sérias atuando, né, na Iapina.
senão não acontece nada, né? E também a mobilização de todos, todo mundo vendo o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, tem um outro assunto sério, que é a concessão da Enel, que vai até 2028. E não sei não, se não é o caso de virar estatal de novo, né? A gente precisaria pressionar, porque se ele não só prejudica os aposentados como os trabalhadores, como também faz um serviço de péssima qualidade, que vocês estão vendo, que horror. Dá até vergonha de dizer que é eletricitário, né? No tempo que a gente era eletricitário, não tinha nada disso. Era assim, qualquer coisa que acontecesse era uma bronca enorme, você ia lá na agência e todo mundo, imagina, não pode, né? Agora vê o que vai. Ficar dia sem energia, não está nem aí, você liga, ninguém acha. É um negócio horrível. Então a gente espera, é lógico que a Enel vai querer fazer a sua, se novamente receber a concessão, mas nós estamos aqui para tentar brigar, né? Tentar brigar, se bem que é lá no Congresso Nacional que a encrenca vai dar isso. A gente espera estar por lá para poder brigar. Uma outra coisa que eu queria falar, Edmundo, se me dá licença, mais um minutinho, essa história do desconto dos aposentados é uma das várias malandragens que existem nesse país, né? Primeira coisa, o Edmundo falou muito bem, eu quando recebia meu olerite, eu vi o que estava sendo descontado. Se tivesse alguma coisa descontada, que eu ia reclamar. Agora, quem é que consegue entrar naqueles .gov, ponto não sei o quê, depois vai lá, quem que vai achar o lerite? Nunca. Ninguém vê o lerite nunca mais, né? Você não consegue saber o que está acontecendo. Isso já faz uns 10, 15 anos que está assim, né? Esse é um negócio horroroso, né? Um absurdo. E, oficialmente, o que se tem informação é que essa coisa começou logo depois que o Temer entrou, em 2017, 2018. Começou essa bandalheira. E aí a coisa engrossou muito. Seguinte, em 2019, 2020, no governo Bolsonaro, e aí ele fez uma medida provisória, 871, exigindo que os aposentados confirmassem que realmente tinham autorizado. Mas vai confirmar para quem? Entra lá no computador, vai confirmar para quem? Bom, aí falou, não, era todo ano. Aí o Congresso Nacional, que é todo mundo chamado Centrão, não, vamos fazer de 3 em 3 anos. Ah, tudo bem. Depois fizeram assim, não precisa mais. E ficou tudo bem. Só que a Polícia Federal, naquele tempo, não se mexia, porque se mexesse, o presidente colocou lá um compadre dele, um amigo dele, não podia fazer nada. A Polícia Federal não via nada. As pessoas morrendo de Covid e ficava isso dito pelo não dito, né? Teve que ter uma CPI para poder alertar para o problema da Covid. Agora aconteceu o contrário. Esse governo, não estou defendendo aqui esse ou aquele governo, mas esse governo, pelo menos, começou em junho de 2024, perceberam de tantas denúncias que o negócio estava sério. E falou para... Vai atrás, é a Polícia Federal, agora não me lembro quais são a Advocacia Geral, foi para cima e começou a catar esses caras. E só por isso que agora vão pegar essa jogada. Senão ninguém ia perceber. Ia passar mais outro mandato no presidente, mais outro. Então, eu quero dizer assim, existe muita má fé na imprensa, né? Que a imprensa... esse governo, não é isso, quer dizer, é uma armação enorme que existe, e esse governo foi o que alertou, deixou a Polícia Federal ir atrás. Porque a Polícia Federal tem que ser independente, não pode ser pau-mandado do presidente, senão não é Polícia Federal. Então, essa é uma coisa extremamente importante que a gente tenha consciência, que pelo menos descobriram essa marmota, né? Esse termo marmota é antigo, né? Alguém sabe o que é marmota? Já viram falar, né? Pelo menos descobriram essa confusão, essa marmota, essa safadeza contra os aposentados, e a gente espera que isso aí não consiga devolver esse dinheiro. Imagine que vai ser uma complicação fazer, né? Porque os caras fugiram. Tem cara preso, né? Já tem vários que estão presos, estão sendo, inclusive, estão confiscando bem, Ferrari, etc., já estão pegando dos caras. Então é isso. Eu queria, então, mais uma vez, dar os parabéns aqui para a nossa associação, parabéns para o deputado, prazer revê-lo aqui. Eu tenho que dizer assim, eu sempre digo, eu tenho muito orgulho de ser
associados, seus estarem aposentados, justamente com uma associação tão eficiente e um sindicato tão presente, como raramente existe aqui no Brasil hoje em dia. Então, muito obrigado, parabéns, Dias das Mães. Parabéns, mamães. Muito obrigado, Eliseu. Muito obrigado mesmo. Viu? Certeza que as suas palavras são muito bem-vindas e sempre muito bem colocadas. Vamos ouvir agora o nosso deputado estadual, doutor Eduardo Nóbrega, conhecido como doutor Edu. Eita! Todo mundo chama ele de doutor Edu, mas é doutor mesmo, né? Mas aqui para nós é só Eduardo. Bom dia a todos. Quero aqui também, brevemente, fazer uma saudação. Quero cumprimentar o presidente Edmundo, nosso querido presidente Chicão, o Eliseu, vereador atuante. Se Deus permitir, logo, logo estará nos representando em Brasília. Precisamos de gente que defenda a categoria lá, porque é de lá que nascem todas as leis, não é isso? Quero saudar todos os homens aqui na pessoa do Blota e saudar todas as mamães, as vovós, que o Dia das Mães atinge também, principalmente as vovós, no nome da Célia, que está aqui presente também. Dizer que, para mim, é uma alegria, agradeço a Deus mesmo a oportunidade, porque os planos de Deus a gente não conhece, né? Eu casei com a minha esposa, comecei a namorar com a minha esposa aos 14 anos, o pai dela é eletricitário, com certeza contemporâneo da maioria de vocês, também associado, como disse o Edmundo, e hoje eu tenho a oportunidade de participar dos 72 anos da associação, como deputado estadual por São Paulo, e ter sido acolhido por vocês aqui, e um soldado na luta da defesa intransigente dos direitos de vocês. Então, quando eu vim aqui a primeira vez, vocês me abraçaram, me deram essa oportunidade, eu agarrei, agradeço o Edmundo demais, estou nessas trincheiras ao lado de vocês, e o que precisar, no que tocante ao Estado de São Paulo, nós temos um deputado lá para representar, viu? Independente de questões políticas, aqui muito mais por questões pessoais e por direito e mérito por tudo que vocês já fizeram. Então, eu quero cumprimentar todas as mães novamente, saudar a associação, te parabenizar, Eliseu, o Edmundo, pelo trabalho que é feito à frente da associação e reiterar o meu compromisso, não político, mas de filho, de neto, de estar lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, defendendo a categoria também, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Também palavras muito bem colocadas, e a gente conta sempre com o nosso deputado, como contamos com o Eliseu também. Presidente Chicão, uma palavrinha para nós aí. Obrigado, Edmundo. Bom dia, companheiros, companheiras. Edmundo, primeiro eu quero parabenizar você, que fez aniversário no dia 5. Uma salva de palmas aí para o Edmundo, gente. Mais um ano de vida. Meu é 5, dele é 6. É 4. Dele é 4. Parabéns para ele também. Obrigado. E o dia 5 é famoso, hein? É famoso. Fala para eles por quê. É o nascimento de Karl Marx, né? Do filósofo. E o Dia das Mães, que a gente não pode deixar, eu tenho uma super mãe em casa, o Edmundo sabe disso. A Elisângela está lá com os bebês, com o Iosef, com a Duda, e agora com a Maria Catarina e com a Maria Valentina na barriga, que são gêmeas, que estão vendo. Então, estou muito feliz com isso. Né? Eu tenho minha mãe, que é uma super mãe também, não pode esquecer. Minhas avós, que não estão mais entre nós, mas que deixa muita saudade. E aqui cumprimentar todas as mulheres, mamãe, vovós, né? Que faz a vida da gente ser do jeito que é, né? Que nos educa, nos ensina, nos coloca na linha na hora que tem que colocar. Então é muito importante a gente falar da mulher, desse papel da mulher na vida da gente como mãe, como vó, que é mãe com açúcar, né? Que a gente fala, as vovós, as bisavós, as tataravós e tudo mais. Então a gente não pode esquecer dessas coisas, mas ouvindo vocês falando, a gente não pode também deixar de falar das coisas que acontecem no nosso dia a dia, não é só comemoração. Né? Os 72 anos, parabéns para toda a diretoria da associação. Quero aproveitar para falar aqui que o sindicato completa 80 anos agora. Vou mandar um convite, deputado, vereador Eliseu. É um prazer sempre estar com vocês, então faço questão, vou encaminhar um convite especial para vocês. Nós locamos o Espéria, vai ser uma festa em setembro. Não cabe toda a categoria. Nós pegamos um local enorme para tentar contemplar o maior número de pessoas possível. A gente ia fazer uma festa tentando colocar todo mundo no local, não dá, nossa categoria é muito grande.
Então, o que nós vamos fazer para contemplar toda a categoria? Eu quero colocar aqui. Daqui, com certeza, muitos estarão lá. Nós vamos fazer um sorteio de convites. São 1.500 pessoas que nós vamos colocar na festa. Então, vai ser uma mega festa, vai ser sorteados os convites e essas pessoas receberão o convite para estar na festa. Para não deixar de fora ninguém, no decorrer da festa vai ser sorteado 3 veículos. Né? E todo mundo, quem está na festa, quem não está na festa, vai participar desse sorteio também. É uma forma da gente contemplar a nossa categoria, que tanto nos honra no dia a dia em estar junto. Né? Porque estar junto na luta é isso. É criticar, é reclamar, é brigar, é cobrar, é estar junto, é participar aqui. Aonde que a gente vê uma associação fazendo isso daqui? Não faz. Então, eu quero dizer para vocês, eu queria uma salva de palmas para vocês que estão aqui hoje. Uma salva de palmas. Porque isso não é normal. A participação deixou de ser normal. A nossa categoria sempre teve esse formato de trabalho próximo das nossas bases. Hoje eu posso dizer para vocês, nós temos uma agenda no sindicato, que todos os dias nós temos diretores aqui, está aqui o Blota, está aqui o Lara, eu vi o Jorival. Todos os dias estão lá em alguma base dos 1.572 locais que tem na nossa base, das mais de 400 empresas que nós representamos hoje, Edmundo, nos 109 municípios. E são 25 diretores, 25 diretores, para a cada 2 meses passar em cada um desses locais. Então as pessoas falam assim, por que não vem aqui? Às vezes fica 2 meses e meio, né, para passar no lugar, porque a gente é ser humano, às vezes fica doente, Edmundo. Não consegue fazer a agenda naquele ali, aí anda um pouquinho para frente. Mas é isso, está puxado. Lá atrás, no início, né, eu tenho 38 anos no setor. Lá atrás, a gente tinha o quê? CPFL, Eletropaulo, Eletrobras, CESP e alguma cooperativa agrícola. Se eu não me engano, era Ceris, Sermec, né, que Furnas da Eletrobras, na verdade. Era isso. Esfacelaram o setor elétrico, hoje nós temos mais de 400 empresas. É importante a gente ter isso em mente. Então, o que era 5, 6 acordos coletivos virou 400 acordos coletivos. É um trabalho que tem mais acordo coletivo do que dia no ano. Então, é um trabalho homérico da diretoria. A gente se mata para fazer acontecer, mas a gente faz acontecer. A gente não deixa de cumprir o nosso papel. E aí a gente fica indignado, a gente honra cada centavo que entra para o sindicato, para a nossa associação. Dinheiro do trabalhador, do aposentado, é sagrado. Então, quando eu escuto uma notícia que roubaram os trabalhadores, eu falei ontem na diretoria, falei, que pena que não tem paredão de fuzilamento no Brasil. Porque, sabe, eu não sou muito, esse negócio de pena de morte e tal, eu acho que muita injustiça correria. Mas na hora que eu vejo esse tipo de coisa, me dá uma ira, um ódio tão grande, eu falei isso para a diretoria. Porque quem rouba, o pensionista, aposentado, esse cara não tem amor a nada, a vida a nada, é indigno, sabe? Não é um ser humano, é inumano uma coisa dessa. O cara tem coragem de fazer isso daí. A necessidade que passa os aposentados, os pensionistas desse país, o cara tem coragem de roubar. Né? Então é vergonhoso. Eu conversei com alguns ministros, com alguns secretários lá em Brasília, que eu estive andando em Brasília, demonstrei nossa indignação para eles e falei, o que eu espero do governo agora, e eu ouvi isso deles, é punição severa. Severa. Não é tomar merrequinha, não é parar nessas pequenas apreensões que ocorreram agora. É aprofundar as apreensões, ver onde esses caras botaram dinheiro, para quem eles passaram dinheiro, pegar todo mundo que tiver nessa corruela de safado e lascar com a vida deles. Porque tem que ser punição, cadeia para esses caras e não tirar nunca mais, apodrecer dentro da cadeia. Um cara desse. Verdade é essa, porque é vergonhoso o que a gente viu acontecer. E, sinceramente, Edmundo, eu não acredito que vai conseguir recuperar tudo, porque parte desse dinheiro já virou viagem, parte desse dinheiro já virou champanhe, parte desse dinheiro já virou um monte de coisa. Não vai voltar tudo, mas tem que ser uma punição severa para que outros não entrem nessa onda de querer fazer esse tipo de coisa. Agora, é importante a gente dar informações. Hoje, apesar das dificuldades que o Edmundo colocou, da falta de documento para analisar o recebimento, os descontos, é importante. Hoje todo mundo tem um celular. Né? Se eu perguntar aqui, levanta a mão, quem não utiliza celular aqui, só para eu ver. Levanta a mão, alguém que não utiliza celular. Pois é. Então, faltou isso daí. Então, o que eu quero dizer aqui? A gente tem que aprimorar nesse sentido, e eu
Eu vou perder um pouquinho mais de tempo falando isso daqui, mas que eu acho que é importante. Tem lá o meu INSS. Hoje, o governo está colocando uma mensagem lá para as pessoas colocarem se foi roubado ou não. A verdade é essa. Por quê? Não, entendam, vocês vão entender aonde que eu estou chegando. Essa falta que o Eliseu falou aqui, do cadastro ser enviado, como que funciona na Vivest hoje? A gente manda mensalmente a lista de quem são os nossos sócios. Se a pessoa saiu de sócio, a gente manda lá dizendo, ó, exclui tal pessoa. Se entrou uma pessoa nova de sócio, eu mando dizendo, todo mês, entrou essa pessoa. Então, todo mês eu estou mandando uma notícia lá para rodar a folha e fazer o desconto. Num dado momento, no governo anterior, ele falou assim, não precisa mais mandar essa lista. Foi isso que aconteceu, não precisa mais mandar a lista. E aí, ao não precisar mais mandar a lista, a pessoa só fala quem entrou. E aí, esses pilantras falaram que todo mundo entrou como sócio dessas entidades e começaram a descontar. Essa é a fraude, gente. A fraude é exatamente isso. O cara incluiu pessoas que não assinaram um documento dizendo que seria sócio. Então, como descobrir se é ou não é? Você teria que ter o documento. O governo detectou a fraude, mas ele não sabe exatamente quem assinou o documento e quem não assinou o documento. Então, ele está pedindo para as pessoas se manifestarem nesse primeiro momento. Pelo que eu entendi, o primeiro momento, Eliseu, a pessoa entra no meu INSS e fala assim, eu não autorizei. A partir do momento que você colocou lá que você não autorizou, olhem hoje, gente. Se tiver dificuldade, procure alguém que não tenha dificuldade para olhar. Se você não autorizou, já vai surgir um alerta lá e vai ter uma pendência de pagamento para vocês. Porque o pagamento, segundo eu conversei com o Marinho, não conversei com outro, não, conversei com o Marinho, que é o ministro do Trabalho. Ele falou, segundo ele falou, todo mundo que teve desconto devido vai receber o dinheiro de volta. Esse é o ponto que ele colocou, é ponto de honra, vai receber o dinheiro de volta. E eu conversei com a nossa advogada, com as nossas advogadas, principalmente com a doutora, me fugiu o nome dela agora, deu um branco aqui. Não, a de Pernambuco. A doutora Mariana, conversei principalmente com a doutora Mariana, eu esqueci da Regina também, diretora nossa que está aqui, desculpa, Regina. Citei os diretores, eu escutei ela falando agora, me perdoe. Falando com a doutora Mariana para a gente entrar com dano moral. Com dano moral, se tiver algum sócio nosso que teve desconto, procure nosso jurídico que nós vamos entrar com dano moral também. Não, por quê? Porque a parte que mais dói nesses pilantras, e em governante, em pessoas do meio político que não administra bem o dinheiro público, onde mais dói é o bolso. Né? Não é a moral, porque esses caras que fazem coisa errada não têm moral, não é honra, porque esses caras não têm honra. Entendeu? Quando ataca uma pessoa que tem honra, dói. A pessoa se sente ferida. Uma pessoa que tem caráter se sente ferida. Mas quando ataca alguém que não tem, cadê aí? O que interessou para ele foi meter a mão ali e se lambuzar no dinheiro alheio. Então, a gente tem que penalizar ele financeiramente. Então, falei com a doutora, falei, é possível? Ela falou, é, Chico. Falei, nem que seja pouco o valor, mas é pedagógico. Eles tiraram um pouquinho de cada um e virou bilhões, não foi isso? Se cada um dos bilhões agora tirar um pouquinho deles, vira bilhões também. Então, eu estou sugerindo aqui, aqueles que entenderem que é possível, procure os advogados, que se foram lesados, e a gente entrar com dano moral também. Não é só ressarcir o que foi tirado. Aliás, tem que discutir o juro disso, tem que discutir uma série de questões em cima do dinheiro que foi tirado de vocês, que é de vocês, aquele que perdeu o dinheiro, tem o direito de receber o ressarcimento corrigido e receber um dano moral se necessário for. Estou deixando claro aqui, a posição do sindicato é pena pesada para quem fez coisa errada e devolução dos valores de forma justa. Não é pegar mal os valores que foi descontado e devolver na conta da pessoa, não. Porque tudo da gente, quando a gente não paga, tem juro, tem multa, tem alguma coisa para se pagar, tem que se cobrar isso. Então fica aqui uma informação, entra no meu INSS, faça lá o lançamento, se for descontado indevidamente, para que o governo enxergue você e faça isso. Por outro lado, o sindicato já está mandando, Edmundo, eu vou conversar depois contigo isso daí, nós vamos mandar um documento para o governo exigindo que o governo faça um recadastramento nesse sentido. Porque se houve o erro, vamos recadastrar. A lei está errada, conserte, fazer um recadastro disso. É simples, exija das entidades para encaminhar a ficha assinada das pessoas. O primeiro momento é esse. Feito isso, você vai identificar quem é sócio de fato das entidades e a gente vai separar o joio do trigo, porque tem entidades sérias sendo colocadas na mesma baila das entidades malditas aí que fizeram sacanagem. Isso não é correto também. A gente tem que fazer essa defesa aqui, porque tem gente que não fez essa sacanagem e está sendo colocado na vala comum. Então eu não vou defender ninguém a princípio, porque eu não vou pôr a mão no fogo por alheio.
Mas quero colocar essa questão. Eu conversei com alguns presidentes de algumas entidades que estão transtornados, falando que o nome da entidade está lá, e falou assim, vou falar aqui, o companheiro do Sindinap, Cavalo, falou, Chicão, o que me indigna? Eu não fui investigado, até onde eu sei, não vieram aqui na minha entidade pegar computador, pegar nada, mas o nome da entidade está na boca do mundo aí. Ele falou para mim isso daí. Entendeu? É o companheiro aqui do Sindinap, falou, está na boca do mundo. E não vieram aqui até agora, eu não recebi um documento me cobrando absolutamente nada até esse momento. Então aí tem que separar o joio do trigo, não vou pôr a mão no fogo por ninguém, deixa a investigação até o final, mas aí tem que fazer a exigência que as coisas ocorram da forma correta. O ressarcimento com correção e tudo mais para a categoria, para quem foi lesado. O Sampa foi lesado, o Blota. O Sampa, nosso diretor, foi lesado. Estou falando para vocês, a gente tem um diretor que foi lesado. Ele sofreu, olha aqui, eu estou colocando para vocês, eu estava conversando isso ontem com ele. Ele sofreu uma fraude de desconto de consignado, aí ele foi atrás e conseguiu reverter o consignado, mas foi feita essa inclusão dele num desconto indevido de associações aí fantasma. Uma sacanagem um negócio desse, gente. Uma sacanagem. Isso pode todo mundo. Eu falei para o meu pai ficar atento, dei um toque para os meus tios. Falei, gente, entra lá e dá uma olhadinha. Então façam isso também. Se tiver dificuldade, pede para um sobrinho, para uma filha, para um filho, dá uma olhada, gente. Então, vou falar para vocês aqui, eu estou indignado com esse assunto e a gente tem que pegar pesado. Um outro informe rápido para vocês, para encerrar, para não ser cansativa a conversa. Todo mundo sabe que a gente vendeu a sede e que a gente está fazendo aquisições. Né, aquisições. Estamos correndo para organizar a nossa subsede da Penha, que vai ser a primeira que vai ter dentário, vai ter odontológico, a gente já está organizando para voltar ao nosso odontológico. Conversei ontem com a diretoria que a segunda que nós vamos organizar o odontológico vai ser aqui na Sé. Depois vai ser em Sorocaba, que a gente adquiriu uma sede lá em Sorocaba. E depois vai ser em São José dos Campos, que a gente também está adquirindo uma sede em São José dos Campos, para fazer uma subsede. O outro local, então, assim, com o dinheiro do nosso prédio, a gente está investindo em patrimônio, todo o recurso de patrimônio em patrimônio. O outro local que a gente adquiriu, que aí é novidade, o pessoal não está sabendo, a gente adquiriu um terreno aqui na Moca, um terreno de 44 metros por 33, tá, um terreno grande. A intenção nossa, como nós não temos, hoje aqui, o Edmundo teve que locar aqui para fazer essa reunião. Nós vamos fazer uma quadra coberta para os sócios jogarem futebol, para se divertirem nos dias que tiverem vaga, e para a gente utilizar para eventos, né, uma quadra bem adequada para utilizar em eventos para a gente poder fazer grandes reuniões, fazer festa, fazer tudo que a gente faz no dia a dia, para a gente ter um espaço de reunião grande. Do lado a gente pretende fazer um prédio, colocar um mercado da Esbel dentro do prédio, com estacionamento próprio, e em cima a gente fazer uma escola dos eletricitários. Tá, vai ter salas de reunião, vai ter espaços, dentista, advogado, vai ser uma subsede também, mas vai ser uma subsede social, onde vai ter a possibilidade de comprar na Esbel, utilizar a quadra, vamos colocar um quiosque no fundo lá, uma piscininha, para as pessoas utilizarem para fazer festas particulares, o sócio. E é isso. Então nós estamos investindo nisso daí. Na festa de 80 anos nós vamos apresentar o projeto, porque isso vai ter que ser projetado. O projeto dessa área vai ser apresentado na festa de 80 anos. Não está pronto ainda. Está com a arquiteta, está desenhando. Nós vamos apresentar isso para vocês. E para dizer para vocês assim, a gente gosta tanto, a gente quer entregar para a categoria. Eu falei isso. Uma hora eu estou saindo do sindicato, estou indo embora. Eu quero entregar o sindicato mais equilibrado, digo no ponto de vista financeiro, do que a gente pegou. A gente tinha uma dívida de INSS lá que era 22 milhões de reais. A gente conseguiu sanear a dívida. Tivemos que vender a nossa sede, mas saneamos a dívida e compramos todo esse patrimônio que eu estou falando para vocês. E o sindicato vai ficar limpo de qualquer problema de dívida. Era INSS, gente, que a gente devia. INSS. Vai ficar limpo de dívida. Vai ficar limpo de 93, tá? Até para todo mundo saber. De 93 para cá tinha dívidas acumuladas. Então, era aquela época que foi feita a reforma do nosso prédio lá atrás, não foi recolhido o INSS da reforma lá de trás, do período do Enir. E isso daí veio para cima a fiscalização, tacou uma multa, e com a multa, com tudo, deu esses 22 milhões que eu estou falando para vocês. Para vocês aqui. Foi uma paulada, a gente conseguiu sanear isso daí, conseguimos recorrer em parte dessa dívida,
pagar a outra parte, estamos pagando o outro, porque a gente picou, fracionou as dívidas, e o sindicato vai ficar redondo e com... Detalhe, a gente tinha 12 andares, o Eliseu. O nosso prédio tinha 12 andares aqui. Somado os andares das sedes que nós conquistamos, está dando 14. Então nós não diminuímos de tamanho. Aqui na Brigadeiro são 2 andares. Aqui nós temos a laje aqui, que nós locamos Unifica Associação, que é uma subsede, mas é a nossa associação. Temos na Praça da Sé uma outra laje no 16º andar. Temos em Sorocaba 4 lajes. Em São José 2 lajes. Na Moca nós vamos fazer o restante. Então nós vamos chegar a 14 lajes, né, vamos colocar assim, de espaço, mas muito mais distribuído para atender a categoria. Eu fico orgulhoso disso. Vamos fazer a prestação de conta desse ano aqui, apresentando como foi utilizado o recurso. Aí vou soltar abertamente isso daí para quem quiser participar e olhar os números como foi investido o recurso. E a diretoria... A gente conseguiu fazer uma renovação de frota e o pessoal até confundiu. Falou, mas então comprou carro com dinheiro. Não, não foi. Eu quero falar para vocês aqui. A gente vinha pagando um consórcio para trocar a frota. A gente estava andando com aqueles mobzinhos velhos lá que vocês viram rodando por aí. A gente vinha pagando consórcio. Blotinha do Conselho Fiscal sabe bem disso. A gente vinha pagando consórcio. Fomos sendo contemplados nos consórcios, deixando as cartas de lado. A hora que deu, a gente trocou a frota do sindicato utilizando consórcio que a gente vinha pagando. Então não foi utilizado o dinheiro da venda do prédio para aquisição de veículos. Teve algumas pessoas falando sobre isso. Não teve. O recurso foi, a longo prazo, pago o consórcio e feita a aquisição dos veículos. Então, diminuímos o custo de manutenção. Gente, para fechar, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Tem pessoas, gente, que assim, a gente está vivendo um mundo louco. Tem pessoas que são extremamente aguerridas na rede social para falar, para discutir, para fazer. Mas não vai a campo para brigar. Não vai nas entidades. Quando tem mobilização, por exemplo, do juro alto no país, que é uma desgraça para a gente, esse juro acima de 14%, isso daí a gente ainda está conseguindo ter emprego no Brasil. Eu não sei que milagre que está acontecendo, Eliseu. Porque com o juro alto, o empresário tem mais incentivo em aplicar no banco o dinheiro do que fazer uma fábrica nova. A verdade é essa. É mais rentável você pegar o dinheiro que você tem aplicado no banco do que gerar emprego, criando um novo comércio, criando uma nova indústria. Isso é um problema. Juro alto é um problema para a classe trabalhadora, para a população e para todo mundo. Se o juro baixasse, passaria a ser mais vantajoso o cara criar um comércio, criar uma indústria, geraria mais emprego. O Brasil ficaria melhor com isso. Mas os caras insistem em dizer que é por causa da nossa inflação que eles têm que fazer isso. Quando o dólar sobe, eles falam que é por causa do dólar. Quando a inflação sobe, eles falam que é por causa da inflação, mas aí o dólar caiu, a inflação caiu e o juros não caiu. Então a gente tem um problema sério a ser enfrentado e os aposentados sofrem muito com isso. Muito. Porque o custo de vida da gente está ficando cada vez pior e os aumentos dos nossos benefícios, dos nossos salários, não está sendo condizente com o custo de vida do dia a dia. Então a gente tem que lutar, gente. A gente tem que lutar da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai para o berço eterno. Não tem jeito. Vamos lutar e eu quero mais uma vez elogiar vocês que estão aqui até agora e dizer para vocês, o sindicato e a associação estão junto na luta com vocês. Um beijo para todo mundo aí, tamo junto. Obrigado, Chicão. Chicão, você me coloca com muita... Fala com o coração. Fala com o coração. A gente vê quando a pessoa fala com o coração. Né? Então, Chicão é assim, eu conheço ele desde que ele veio para o sindicato. E sempre foi assim. Cara muito bacana, leal e lutador. Lutador. Quem vê a vida do Chicão não acredita. Esse cara é louco. O que ele faz é Brasília, São Paulo, Brasília, São Paulo interior. É uma coisa de louco, coisa de louco. E eu não teria condição de fazer, não. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial às mães. Muito obrigado por vocês terem cuidado dos seus filhos, de vocês serem mães. Em especial, quero aqui fazer uma homenagem à minha falecida mamãe, Dona Alice, que está lá no céu, que cuidou de 5 filhos. 5 filhos. Ela cuidou dos 5. Né? E também uma homenagem especial à minha esposa, Célia, que está aí, que tem lá o nosso filho, que também cuidou dele e cuida até hoje. Né? Então, a todas as mães, eu quero aqui deixar
Um abraço e um beijo em nome de todas as diretorias nossas da associação e do sindicato. Parabéns para vocês. Tá? Nós vamos desmanchar essa mesa e eu vou convidar agora a Van e o Adalto e venham, assumam a mesa, que agora nós vamos ouvir a Fundação CESP e vamos ouvir também a médica, que está aqui conosco. Então tem aqui a Cíntia, a Cibele, Daphne. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pela presença. Dando continuidade ao nosso trabalho, aqui ao lado, o companheiro Adalto, que é o nosso coordenador de saúde, que vai coordenar essa mesa, na verdade. Bom, agradeço ao presidente Edmundo pela confiança de poder estar aqui falando para vocês, nossos associados tão queridos, e também para homenagear o Dia das Mães e os 72 anos da associação, que vem trabalhando com qualidade para tentar oferecer aos nossos associados uma condição primordial de saúde, de lazer e de muitas coisas outras que a gente oferece aos nossos associados, sempre em parceria com o Sindicato dos Eletricitários, do qual eu sou filha, né? Cresci e aprendi na entidade sindical. E hoje posso falar aos senhores com mais tranquilidade, depois de tanto aprendizado. Bom, agradeço também a presença da Viveste, que é a nossa parceira, companheira, e que sempre está disposta a nos atender nas nossas necessidades, com os nossos associados. Agradeço também ao Hospital Santa Catarina, que nos enviou uma geriatra para nos falar sobre as questões de saúde na nossa melhor idade. Então, agora eu passo a palavra ao meu companheiro Adalto, que é o coordenador da mesa. Bom dia a todos. Mais uma vez é uma honra recebê-los aqui. Mais uma oportunidade da casa cheia, num tempo meio lento, mas o pessoal sempre honrando e sempre prestigiando a nossa associação. Isso engrandece, isso fortalece a nossa diretoria. É uma honra para nós ver todo mês gente nova aparecendo, não só os mesmos, mas tem gente nova. Isso mostra um resultado sério, de um trabalho sério e responsável. A unidade que existe entre a nossa associação e o sindicato não nasceu hoje. Ela já vem de longas datas, mas vem se fortalecendo a cada dia. A gente agradece ao Chicão pelo apoio que tem dado à nossa associação, a nossa diretoria com todo o empenho que tem fazendo, cada um dentro do seu papel. E como já foi falado muitas coisas aqui, eu quero parabenizar todas as mães, porque a mãe, quando concebe o filho, quando ela já engravida, ela já começa a viver um momento de felicidade extrema. Nós temos uma moça aqui que ela já é mãe, já é avó, já bisavó, já caminhando para ser tataravó. Já. Vou caminhar para tataravó. Mas não é tataravó no bom sentido, não é outro tatá não, viu? E a gente, eu gostaria de agradecer a todas as mães, a parabenizar todas as mães. A minha mãe foi embora há pouco tempo, por prazo de validade vencido, que ela já estava com 97 anos, então não foi recentemente, mas ainda habita muito forte dentro do coração da gente. Você vê o amor e o carinho que uma mãe tem com seus filhos, ninguém no planeta tem. É uma bênção, uma dádiva que Deus deu a essas mulheres, carregar esse amor profundo que nenhum outro ser humano é capaz de ter. Por conta disso, parabéns a todas as mães e que Deus abençoe a cada uma de vocês. Obrigado. Então, dando continuidade, nós vamos receber aqui na mesa para fazer uma explanação sobre a Viveste, sobre os programas, né, que ela nos oferece. A profissional de RH, a senhora Cíntia, senhora ou senhorita Cíntia,
tá? Analista de gestão de pessoas. Gente, o que vocês quiserem saber de fundação, pergunta para a Cíntia, que o que ela não souber, ela pede para a Cibele responder. Olá, bom dia a todos. É um prazer imenso participar dessa reunião. Agradeço muito ao Adalto pelo convite. Eu entrei há algum tempo na Viveste, quando ainda falávamos em Fundação CESP. Tenho 18 anos de Viveste. Tive o privilégio de aprender muito nessa empresa e construir a minha carreira nessa empresa. Sou mãe, sou mulher, tenho 2 filhos, um de 10 e um de 5 anos. Então, eu vim aqui falar um pouco das boas práticas que a Viveste vem tendo em relação às mulheres aí na linha do tempo. Hoje a gente ouve muito falar em diversidade e inclusão. Quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, a gente tem um pilar dentro dessa pauta que tem o nome de mulheres. E por que ter o nome de mulheres? A gente sabe que na linha do tempo as mulheres vêm alcançando aí os homens quando a gente olha para o mercado de trabalho. Só que a gente sabe, aí as mulheres daqui, eu peço que me complementem, aceitem ou não que eu vou dizer, mas nós geralmente quando trabalhamos temos mais de uma jornada, não é verdade? Que a gente tem uma jornada na empresa em que a gente precisa entregar, performar, apresentar resultados, mas quando a gente chega em casa, a gente tem uma outra jornada, que também é difícil. Uma jornada de cuidado da casa, uma jornada de cuidado com os filhos, uma jornada de observar e participar da educação dos filhos. Então, as mulheres cada vez mais têm um papel importante na sociedade. Eu acho que nós temos o privilégio aqui, hoje eu ouvi, fiquei muito feliz de ouvir vários homens falando da importância das mulheres, tanto no mercado de trabalho, como também na casa, na educação dos filhos. Só que a gente sabe que, socialmente, as pessoas ainda não veem tão bem isso. Como empresa, o que é importante que nós façamos? A gente sabe que, dentro dessas jornadas, muitas vezes, uma mulher ela tem um período muito diferenciado para fazer um curso, por exemplo, né? A gente engravida, né? Então é diferente. A gente tem uma licença maternidade, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente passa por diversos fenômenos hormonais aí que os homens não passam. E como é que a gente propicia dentro de uma empresa que as mulheres possam também olhar para a carreira delas de forma produtiva, olhar para a carreira delas de forma competitiva e continuar nesse mundo que é tão... A gente fala muito de mundo VUCA ou mundo BANI, que, na realidade, são definições de incerteza, de complexidade, de velocidade, que a gente sabe que a tecnologia trouxe muito mais forte para nós. Como é que a gente faz para as mulheres continuarem dando conta de tudo que elas dão conta e com qualidade de vida e com saúde? Né? Então, a Viveste, hoje, ela tem alguns programas que falam sobre educação financeira. A gente propicia aí que algumas mulheres tirem algumas certificações financeiras para que elas estejam também competitivas para galgar outros cargos que não sejam somente os cargos operacionais. A gente fala também sobre prevenção à agressão. Sabe que ainda acontece no cenário de casa muito tipo de agressão à mulher. Quando não é agressão física, é agressão psicológica, agressão verbal. As nossas mulheres precisam estar preparadas para isso e nós, como empresa, precisamos auxiliar e acolher também. Então, é muito importante que, dentro de todo esse cenário, a empresa esteja, de fato, aberta a auxiliar as mulheres a percorrerem um caminho de gestão, um caminho de profissional que seja equivalente ao homem. Mas a gente sabe que são pessoas diferentes, são gêneros diferentes, com necessidades diferentes. Então, eu trouxe aqui 2 números somente hoje para mostrar para vocês, mas é com muito prazer que eu digo isso. Hoje a Viveste é majoritariamente feminina. 64% dos profissionais da Viveste são mulheres. Então,
é uma conquista nossa, né? Obrigada, muito obrigada. Hoje, por exemplo, na área de gestão de pessoas, nós somos 99% mulheres. Então, muitas das pessoas que cuidam do plano previdenciário, o Ricardo, tem uma pessoa só de homem lá, um corajoso, que trabalha com 8 mulheres. Então, é muito interessante que vocês saibam disso. Hoje, a nossa equipe atuarial também é majoritariamente feminina, né? E é um campo que, há 10 anos atrás, nós só ouvíamos homens falar sobre números, sobre atuária. Hoje, não. As coisas estão mudando e cabe às empresas se prepararem para isso, para acolher esse potencial gigantesco que as mulheres têm. Um outro número interessante também é que 47% das lideranças da Vivest são femininas. Então, nós temos também muitas mulheres líderes, né, que acabam participando de forma extremamente ativa em casa e acabam também participando de forma extremamente estratégica na empresa, né? A gente tem aí a equipe de saúde, que também tem lideranças majoritariamente femininas. Então, eu trouxe um pouco disso para vocês e para falar da importância de nós mulheres nos cuidarmos cada vez mais. Eu brinco que, antigamente, a gente sempre falava que, depois dos 60, a gente ia fazer um curso qualquer, ficar mais em casa, cuidar dos netos, e a gente sabe que tudo isso é ótimo. Mas, hoje em dia, a gente vê cada vez mais o olhar para a nossa saúde, para a nossa integridade física e mental, e programas pensando nisso também. Então, é por conta disso que a gente também convidou Santa Catarina para falar um pouco dessa questão da saúde da mulher, do que é importante. Hoje, a expectativa de vida está cada vez maior. Eu falo que a minha meta é chegar aos 80 anos caminhando bem, falando bem como eu estou falando com vocês, e hoje a gente tem acesso a algumas coisas que nos dão a possibilidade disso. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Em nome da Vivest, a gente está sempre aí, via Central de Atendimento, via Associação dos Aposentados, sempre disposto a auxiliar aí no que vocês precisarem quando a gente fala de plano de saúde e de previdência. Muito obrigada. Só complementar o negócio da Cíntia aqui, a gente faz curso de atuária, e geralmente os atuários dizem que mulher não morre. Elas vão envelhecendo, ficam loiras, vai encolhendo, encolhendo e some. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora vou chamar para a mesa a Cibele, que é enfermeira de atenção à saúde da Vivest. Ela vai ficar na mesa para responder posteriormente alguma dúvida que surge entre os senhores. E para completar o nosso trabalho, vamos chamar à mesa a doutora geriatra, a doutora Aline, que vai falar para nós sobre as nossas questões, dificuldades de saúde preventiva, nossa geriatra do Hospital Santa Catarina. Nós temos também aqui, do Hospital Santa Catarina, a nossa fisioterapeuta, já falo nossa, porque o contato será sempre. Daphne, que também vai fazer uma dinâmica conosco, rápida, porque o tempo é pouco, né, e o pessoal, às vezes, já vai deixando a sala. Então, ela vai fazer uma dinâmica para nos animar. Muito obrigada. Ela vai ensinar a cada um de vocês a correr de costa. Bom dia, pessoal. Eu sou a Aline, médica geriatra.
Em nome do Hospital Santa Catarina, eu e a Daphne gostaríamos de agradecer o convite de estar aqui, nesse momento tão importante. Nós viemos e ficamos muito surpresa com a presença de tantas pessoas, tantos idosos, e a gente gostaria de aproveitar isso para falar um pouco sobre qualidade de vida no envelhecimento, sobre a importância de nos mantermos ativos nessa fase de vida, né? E sobre a preservação de massa muscular, especialmente nas mulheres, nesse dia comemorativo ao Dia das Mães. Queria parabenizar a todas, também sou mãe, e sei o quanto é bom e também pesado todo esse caminho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre massa muscular, tá? Perda de massa muscular, sobre o envelhecimento. No processo de envelhecimento, a gente começa a perder algumas coisas antes mesmo dos 60 anos, a partir dos 40, 35, 40, a gente já começa a notar algumas mudanças no organismo, muito mais nas mulheres, com a ocorrência da menopausa, com a dificuldade em relação à diminuição dos hormônios, né? Começa a ocorrer constantemente a perda de massa muscular, e nos mantermos ativos nessa idade, fazendo atividade física, participando de associações como a de vocês aqui, é fundamental para que a gente preserve tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde cognitiva, mental, para que a gente não desenvolva processos degenerativos, como as demências, por exemplo, né? Então, a gente está aqui para falar sobre isso. A Daphne vai fazer uma dinâmica com vocês, fazendo um pouquinho de exercício, propondo um pouquinho de alongamento, que é também fundamental no idoso, que a gente vai perdendo, com o passar do tempo, o alongamento das articulações. E a gente gostaria de fazer disso muito mais um bate-papo com vocês do que propriamente dito uma palestra. Que vocês possam esclarecer suas dúvidas, fazer perguntas, trazer para a gente todas essas questões que envolvem o envelhecimento. Alguém gostaria de colocar alguma coisa, de perguntar? Não? Primeiro, assim, todo exercício é bom, tá? Então, o melhor, o mais estudado, são exercícios com peso, que pode ser na musculação ou em atividades como exercício funcional, que usa peso sem aparelho, mas é o melhor para fortalecer a musculatura e promover, assim, o que a gente quer, que o idoso ele se torne, aos 90, como a gente viu aqui uma idosa de 91 anos, subindo escada e andando super bem, que a gente chegue independente, sem precisar de ajuda de ninguém, aos 90, 100 anos, para fazer as nossas atividades. Então, a musculação é fundamental. Caminhada, corrida, atividades aeróbicas são importantes, não deixam de ser, mas sem o fortalecimento muscular, não preserva tanto a independência e a autonomia. Maravilhoso as duas, que uma complementa a outra, né? Porque a capoeira faz um pouco do alongamento da articulação, que, como eu disse, é importante. Não adianta nada a gente ter músculo e ser todo duro, né? Alô? Não. A capoeira tem um pouco disso, tem o treino aeróbico, que é como se fosse um treino de corrida, caminhada um pouco mais forte, né, misturado com dança. Então, os dois são excelentes. Acho que a senhora está no caminho correto, né, para preservar o envelhecimento com independência. Maravilhoso! É um exemplo, né?
O que vocês fazem aqui na associação para essa questão cognitiva, de memória, é excelente, de vocês estarem aqui ativos, né? Esses passeios que são promovidos, palestras, convivência social, aquele idoso que se isola, só fica em casa, assistindo TV, é um perigo, é um risco para a demência. Então, isso que a senhora está falando é maravilhoso. O envelhecimento ele é construído, né? A gente, ao longo do tempo, muito antes de entrar nos 60 anos, a gente tem que construir, como se fosse uma parede, que a gente tem que colocar os tijolinhos. Se a gente deixar buraco, cai. Então, isso que a senhora está fazendo é o caminho melhor, né? Cuidar tanto da parte física e também visitar o médico, fazer os exames preventivos, né? Doutora, você pode fazer alguma explanação sobre alimentação nessa faixa de idade? Por favor. Sim, com o envelhecimento ocorre o aumento da prevalência de diabetes e hipertensão. Então, a gente tem que tomar cuidado com sal na alimentação, por causa da pressão, e com o açúcar também, para quem é diabético, né? Também é natural que com o envelhecimento a gente perca massa muscular. E para a gente preservar a massa muscular, é importante aumentar a ingesta de proteína. Então, são alimentos derivados de vegetais ou de animais, seria carne, frango, leite, queijo, derivados do leite. E hoje em dia está muito em moda tomar os suplementos alimentares à base de proteína, né? Que geralmente, com a dieta só, a gente não consegue atingir um nível adequado de proteína que se necessita nessa idade. Então, muitas vezes é necessário suplementar. Até para a gente conseguir ganhar massa muscular, manter a nossa funcionalidade, às vezes precisa passar por uma avaliação de nutricionista, uma avaliação médica, e muitas vezes é necessário fazer uma suplementação de proteína. Assim, alimentação não tem segredo. É aquilo que sempre se fez. Frutas, verduras, carnes sem fritura, castanhas, azeite. A alimentação mediterrânea é o que tem de mais evidência científica que traz longevidade, que é justamente isso. A alimentação rica em carnes, verduras, o mais natural possível, sem alimentos que sejam industrializados, ultraprocessados, né? É isso. Alguma atividade para prevenção? Aí são testes de laboratório que são feitos, né? É considerado, quando a glicemia em jejum, no mínimo 8 horas de jejum, abaixo de 90. Tá? Isso. No idoso, a gente até considera um pouquinho mais, tá? Mas geralmente se faz um teste para ver se a glicemia, às vezes, de jejum está um pouquinho normal, mas após a alimentação dá uma subida maior. Então, o pré-diabetes seria isso. Ou a glicemia de jejum está um pouquinho mais que isso, mas não aumenta após a alimentação, ou aumenta só após a alimentação e em jejum está normal. Esquecimento é uma coisa que a gente precisa investigar para ver se é uma perda assim, que pode ser relacionada a alguma coisa reversível, como, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, ela pode ter algum grau de esquecimento. Às vezes, tratando a depressão pode melhorar, tá? Outras causas reversíveis para a perda de memória é quando a pessoa não escuta bem, que é comum no idoso, perder um pouco da audição,
ou da visão. Então, a pessoa que não escuta bem, que não enxerga bem, ela fica um pouco alheia ao que está acontecendo no meio externo. Então, corrigir esses fatores é importante. E se a perda é mais significativa, principalmente quando traz prejuízo, a pessoa começa a ter dificuldade em gerenciar o banco, bens, pagar contas, aí precisa ter uma investigação mesmo para ver se isso é normal ou não. Tá? Esquecer onde colocou a chave do carro, coisas assim, o que foi fazer na cozinha, às vezes vai lá, não lembra. É uma coisa que acontece em todo mundo, em qualquer idade, né? Que pode estar relacionada a não ter atenção naquilo que estava fazendo. Às vezes, foi para a cozinha pegar alguma coisa, mas estava com a cabeça lá pensando no que vai fazer amanhã tal, e aí esqueceu. Isso são coisas que acontecem em qualquer idade. Né? Mas se é uma coisa mais frequente que está interferindo nas atividades do dia a dia, precisa ser investigado. Né? Com o envelhecimento, especialmente após os 80, aumenta bastante a incidência de demência. Então, isso precisa ser visto na consulta médica, para ver se tem alguma relação com o esquecimento. A gente, depois passar dos 60, assim, né? Dói aqui, dói ali, dói lá, dói as juntas, dói tudo. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco essas dores? Porque envelhecer é normal, mas tem que envelhecer com tanta dor assim? Não é esperado que a pessoa tenha dor ao envelhecer. Existem alterações, por exemplo, artrose é o envelhecimento da articulação, né? E isso pode causar dor, mas precisa ser tratado. Né? Tem várias causas de dor, a gente precisaria fazer uma avaliação para saber a causa. Muitas vezes é falta de atividade física mesmo, falta de alongamento articular. Então, quem faz atividade física tem menos dor. Né? Tem aquela dor do exercício, né? Mas dores articulares, em geral, menos. Pode acontecer que o desgaste pela idade, o desgaste articular pela idade, a gente chama de artrose, né? Que é quando envelhece a articulação. Aí tem tratamento, isso, né? E também fortalecimento muscular ajuda a segurar a articulação. Quando a gente fortalece o nosso músculo é inserido na articulação. Então, às vezes, só isso já melhora a dor. Outra coisa que pode causar dor é o excesso de peso, pode causar dor no joelho, quadril. Então, aí teria que identificar a causa, mas não é esperado que o idoso fique cheio de dores. Tá? As pessoas falam. A creatina é um suplemento alimentar que ele dá, é como se ele fosse uma energia para o músculo. Né? Então, para aqueles que fazem atividade física, ajuda a dar mais energia e fazer melhor a atividade física para que consiga ganhar massa muscular. Então, isso é comprovado cientificamente. Mas para quem não faz, hoje em dia existem alguns estudos em relação a melhorar a memória, mas não está tão definido. Alguns estudos falam que melhora, outros que não. Né? Então, seria mais para quem pratica atividade física mesmo. Doutora, qual a melhor castanha e qual o benefício? As castanhas, todas elas são boas. Em relação à caloria, o amendoim especialmente é o mais calórico. Né? Elas ajudam a melhorar o colesterol bom, né? Mas são calóricas, então a gente tem que tomar cuidado na ingestão. Trazem um benefício cardiovascular por melhorar a ingestão de gorduras que são boas. Gorduras que não são frituras, tipo de azeite, castanhas, elas aumentam o colesterol bom e trazem uma saúde cardiovascular.
Porém, a gente tem que só tomar cuidado porque é calórico e, dependendo da quantidade, engorda. Específica, alô, a doença que eu posso procurar, ou é um tipo de clínico geral para a pessoa de idade? Eu posso procurar em qualquer tipo de doença, eu posso procurar geriatra. O geriatra, ele é um médico que faz residência primeiro em clínica médica, que seria clínica geral, depois em geriatria. Tá? Então, são 2 residências e a gente cuida de doenças específicas do idoso. Tá? Então, qualquer tipo de doença em qualquer parte do corpo, seja, por exemplo, a parte articular, como eu disse, artrose, a parte cognitiva de memória, depressão, doenças cardiovasculares próprias do idoso, doenças de tireoide próprias do idoso. Então, o ideal é que o idoso tenha um acompanhamento com o geriatra, que vai fazer todo o monitoramento de saúde dele. Tá? Então, caso o idoso precise de um outro especialista, vamos dizer que tem uma doença muito severa, específica do coração, ele é encaminhado aí para o cardiologista, para fazer um acompanhamento conjunto. Mas se o idoso ele passa, por exemplo, num médico neurologista, num cardiologista, num vascular, num endocrinologista, acaba tendo uma série de... geralmente, esses médicos não veem toda a saúde da pessoa e acaba dando um remédio que, às vezes, não dá certo com o outro que o outro deu. Entendeu? Então, o ideal é ter um acompanhamento geriátrico que faz toda a gestão da saúde do idoso. Em casos específicos que precise de algum especialista, há um acompanhamento conjunto com o geriatra. Eu estava com dificuldade de marcar consulta com o dermatologista, e aí eu procurei a geriatra no meu convênio, que eu tenho convênio. Quando eu entrei na sala, a geriatra falou, você sabe o que é isso? Isso não é da minha área, não, mas ficou até nervosa essa doutora, né? Eu assustei, porque geralmente eu tenho consultado com outro geriatra e me tratado muito bem. E essa, nossa, olhou assim, isso aqui você tem que procurar o gasto, tem que procurar isso, aquilo, e não passou nada. Ficou até nervosa. A consulta com o geriatra é uma consulta bem longa e ampla. Então, assim, precisa ter tempo, né, de atendimento. E não sei qual é a sua queixa. Tem algumas coisas específicas que precisa do especialista, né? E outras que a gente consegue, dentro da geriatria, resolver sem precisar o encaminhamento. Mas, às vezes, quando o idoso passa em vários médicos e não passa no geriatra, acaba ficando confuso. Às vezes, medicações que não são adequadas, junto com outra que o outro deu. Então, é bom ter essa gestão. Doutora, eu queria saber a partir de qual idade geriatra? Olha, a partir dos 40 já começam a aparecer sinais de envelhecimento e algumas vezes precisam ser monitorados, né? Mas a mais frequente mesmo é que a pessoa procure a partir dos 60, 65 anos, quando podem começar a aparecer algumas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças articulares, como artrose, né? E também muitos procuram para a prevenção mesmo, uma orientação em relação à questão da perda de massa muscular, atividade física, né? É muito frequente que busquem também para promover um envelhecimento saudável e ativo, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer ser dependente. Precisar de alguém para ajudar a tomar banho, trocar de roupa, se limpar, né? Então, é para isso que a gente tem que procurar o quanto antes, para se manter ativo, né? Tanto da parte cognitiva quanto da parte funcional. Doutora, a frase do dia é esta, que os homens não ficam muito chateados, não. Deus fez o homem, viu que era bom. Mas tem uma coisa, doutora.
Deus fez outra coisa melhor, a mulher. Isso mesmo. As mulheres vivem mais. Tem né? coisa melhor, rapaz, não tem. As mulheres vivem mais, aí a gente precisa também se cuidar mais, né? Como já foi dito aqui, o homem ele não tem a interferência hormonal, a incidência de osteoporose é muito menor, então a gente precisa também se cuidar mais, né? Porque a carga da mulher é muito maior, né? Como a gente já foi dito aqui, a jornada dupla, né? A mulher trabalha, chega em casa, tem todo o cuidado com a casa e tudo mais, então a gente precisa se cuidar muito antes. Doutora, eu sou operado da próstata há uns 10 anos, mais ou menos, né? E esse ano eu consegui entrar firme para fazer uns exercícios e estou fazendo meia hora de caminhada todo dia e meia hora de academia, né? Certo. Tem 4 anos. Tem alguma contraindicação? Tem algum conselho especial? Todo dia. Todo dia. Sábado e domingo também, feriado. Dia das Mães, dia dos namorados, tudo. Acho que está ótimo. E quanto tempo faz isso? E você já está vendo mudança no seu corpo, na sua disposição e tudo mais? Sim. Como eu disse, essa questão da saúde, da qualidade de vida, do envelhecimento, é uma construção, né? Como se fosse uma construção de uma parede. Então, não é uma coisa tão rápida ter uma mudança de exame, né? Às vezes frustra um pouco, né? Porque as mudanças são lentas, mas elas acontecem, né? Sim, a constância. Essa é a parte mais importante e mais difícil, né? De a gente não deixar de fazer, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja cansado, né? Bom dia, gente. Escuta, é só um alerta para vocês, tá? Meu marido sentia muita dor no corpo e ele fazia alguma coisa, deitava. Fazia alguma coisa, deitava. Então, nós fomos no ortopedista, cardiologista, clínico geral, até que nós fomos no urologista. Aí o urologista falou, a anemia dele está um pouquinho alterada. Você é melhor ir no hematologista. Aí a minha filha marcou no IBCC lá na Radial Leste, aí fizemos todo o exame, no resultado final, ele estava com leucemia. Leucemia profunda, e ele está internado há 40 dias, e é o meu amor, né? Então, eu fico muito triste com isso. Então, é um alerta, porque às vezes você sente dor e não sabe do quê. E pode ser uma leucemia, ver se vocês têm anemia profunda, entendeu? Então, são coisas, é um alerta. Um alerta para a vida da gente, né? Então, eu peço a Deus todos os dias para dar a cura dele. Ele está muito bem tratado no IBCC, e que Deus abençoe ele, tá bom? E leucemia, gente. Quando está muito cansado assim, é bom já ver se tem anemia, alguma coisa, porque quem descobriu foi o urologista. Muito cansaço, você faz alguma coisa, uma atividade e você deita. Faz uma atividade e você não aguenta ficar assim, sabe, parado. Você tem que deitar. Ele só queria deitar. E o ortopedista falou, o senhor tem isso, essa coisa toda, mas no real não era isso. Era leucemia mesmo, tá bom? Esse alerta é muito importante. Como é importante a gente estar atento aos sinais do nosso corpo, né? E procurar auxílio. Então, cansaço excessivo, dores excessivas não são normais. Precisa procurar ajuda. E quanto é importante fazer a parte preventiva, sempre estar fazendo o controle, o check-up médico regular. Tá bom? Vou passar agora para... Então, bom dia. Bom dia. Eu sou Cibélia, sou enfermeira de formação. Tá bom? Então, sou enfermeira de formação, trabalho lá na Viveste, na área da saúde. Eu acho que só para a gente fechar um pouquinho essa chave e passar para a Daphne fazer atividade,
a Viveste vem preocupando cada vez mais com seus associados, seus beneficiários, e a gente vem construindo aí ao longo de alguns anos alguns programas de saúde, né? Que a gente tem aí mais de 3 programas de saúde que contemplam aí para toda a população, para vocês, para os idosos, programas que a gente contempla com enfermeiros, promotores de saúde. Então, eles fazem toda a promoção, prevenção, orientação, dúvidas de saúde. Então, não deixem de participar, podem ligar lá no Disque Viveste, fazer contato na Viveste, eu entro em contato, eu explico o programa. A gente tem nosso serviço social também, que dá todo o suporte, todo o apoio. Então, assim, já não quero ficar conversando, mas no momento que você precisa, no momento de dor, no momento de angústia, de dúvidas simples, né? Uma dor de cabeça, uma diarreia, são orientações básicas que a gente pode evitar a ida no pronto-socorro, às vezes uma internação desnecessária e, às vezes, um direcionamento mesmo até para um especialista correto. Então, a gente tem todo esse trabalho, todo esse cuidado aí com os nossos associados. Tá? Então, não deixem de dúvidas, podem ligar na Viveste, a gente dá todo o suporte, todo o auxílio que vocês necessitam. E também eu gostaria de complementar, o Hospital Santa Catarina é nosso parceiro lá na Viveste. O hospital ele é amplo, então, o que vocês precisarem também, ele está aberto e também para contemplar aí as necessidades aí que vocês de médicos, exames complementares, né? Se tiver alguma urgência, também para agendar lá com eles, que é uma rede também que contempla aí para vocês. Alô, doutora, eu sou membro da Associação dos Aposentados e eu tenho tido algumas reclamações com relação à assistência médica fora aqui da capital, que necessitam, eles pedem uma autorização da Viveste. Eu ouvia muito isso e estive na cidade de Valinhos, passei uns dias lá e aconteceu comigo mesmo. Uma comida me fez mal, eu fui para o pronto-socorro, depois houve necessidade de uma internação, para observação, para análise. A aprovação que foi pedido para a fundação demorou mais de 4 horas para dar essa autorização. E eu conversando lá com os médicos e com o pessoal da recepção, falaram que isso é costumeiro. A pessoa dá entrada no interior, isso, né, na capital. E quando necessita da aprovação da fundação, há uma demora muito grande, às vezes de 3 ou 4 horas. E a pessoa fica lá, espera para ser assistida pelo médico, às vezes até passando mal, certo? E isso está acontecendo muito no interior. Eu senti isso na própria carne e sou membro aqui da associação e tive várias reclamações, mas isso acontece mais com o interior. Ótimo. Acho que é um dever de casa, é uma coisa que eu vou levar isso internamente. A gente, fora de São Paulo, aqui em São Paulo, né, na Grande São Paulo, a gente tem rede própria na Viveste, e no interior a gente usa a rede da Unimed como suporte, né? Infelizmente, a gente não consegue abranger a todo nível nacional, então, saindo de São Paulo, a gente usa a rede da Unimed. Infelizmente, as Unimed são cooperativas, e cada Unimed, a gente às vezes acha que a Unimed ela é única. Não, cada Unimed ela tem o seu polo, sua administração. Infelizmente, isso. E a gerência de cada Unimed varia. Então, a gente se depara aí com as Unimedes se comunicando, mas não é para acontecer isso de forma alguma. Ainda mais quando a gente precisa de uma urgência, uma emergência, a gente precisa da autorização aí rápida, né? Que a gente precisa da solução rápida, né? Diferente de um procedimento programado, né? De uma cirurgia programada e afins. Mas pode deixar que eu vou levar essa informação e a gente está assim em melhoria constante. A gente quer mesmo que esses pontos eles sejam ajustados. Tá. Tá. Pode deixar.
Aí a médica vem conversar comigo, falou assim, ó, era bom você fazer câmara bariátrica, né? Eu falei assim, ó, eu não posso dar ordem, você tem que ligar para o meu convênio para ver se eles aprovam. Aí no outro dia, eles já mandaram eu fazer. É que eu fiz, né? Aí tudo bem. Graças a Deus foi melhorou, né? E se ela mandou fazer, é porque foi aprovado. Se tivesse aprovado. O que acontece? Há pouco tempo atrás, vem assim, num dia para outro dia, meu nome está no Serasa. Eu vou ter que pagar 1.140 São Camilo. Por quê? Porque a Fivesp tirou o corpo fora, falou que não cobria. O senhor já agora meu filho vai fez ligar outra vez para sexta-feira lá para na Viveste, abriu um protocolo para análise. Eles falaram que até sexta-feira. Mas eu vou ter que pagar. E mandaram meu nome para o Serasa. Nesses casos, e ela, que a Fivesp tinha aprovado. A gente precisa fazer um apanhado de essas partes regulatórias. Passam tudo por uma auditoria médica. Eu não vou saber explicar detalhadamente o que aconteceu nesse processo, né? Com certeza, quando o hospital ele faz um procedimento, a não ser uma urgência, a gente chega na urgência, precisa fazer porque é caso de vida ou morte, a gente faz e depois pede aprovação da operadora de saúde. Quando é algo programado, a rotina é pedir aprovação prévia, né? A Viveste autoriza, passa por uma avaliação médica, uma auditoria médica, e ele dá um parecer e o hospital ele segue com esse parecer para o beneficiário, para o paciente. Então, um exame que tem uma diretriz de utilização da ANS, ele explica aquilo para o paciente, foi autorizado ou não foi autorizado, o senhor deseja seguir particular ou a gente não vai fazer. Então, assim, precisa ter uma avaliação, um conjunto de avaliação para a gente ver o que aconteceu. Mas eu oriento, qualquer dúvida quando acontecer... Pelo jeito, a Fivesp autorizou, depois tirou o corpo fora. Não é uma prática, mas assim, a gente precisa fazer um levantamento. Mas eu oriento o senhor a abrir um protocolo lá na central de atendimento. Se o senhor não tiver o telefone, o e-mail eu passo aqui para o senhor. Tá, isso. Eu vou pegar o nome do senhor, aí a gente vai pedir prioridade nas pessoas que estão tratando para retornarem para o senhor entre hoje e amanhã, tá bom? Sexta-feira, meu filho ia ligar lá, que pediram para ligar. Não, a gente verifica com a regulação para dar uma devolutiva para o senhor e para o filho do senhor. Pode ser? Tá? Pode, eu te dou o nome. Por favor. E daqui a pouquinho eu procuro o senhor. Alguém vai falar? Alguém? Olha, devido a... Espera aí, um momentinho, senhora. Olha, os últimos a falar, devido ao adiantado da Aurora, vai ser essa senhora e aquele senhor, tá? Escuta. Esse sentido de autorização. Eu tinha uma mamografia marcada no mês passado, mamografia agendada, marcada, e manda para o laboratório, carteirinha, você manda tudo o que precisa para pegar autorização. Eu mudei de laboratório porque chegou 4 dias, não veio essa autorização, eles negaram. Aí mudei, fui para outro laboratório, liguei e falou, não precisa disso, pode vir. Foi o Lavoisier Mega lá em Santana. Tá, fiz em outro lugar. Meu marido precisa fazer uma tomografia e também a autorização faz 4 dias que ainda não deu, já estava agendado, cancelei o exame, esperando a autorização. Até ontem não tinha dado essa autorização ainda. A Viveste não era assim, por que agora está assim, demorando tanto para dar um retorno? Todo o plano de saúde, a gente segue as normativas da ANS, tá? Então, todo exame que é previamente agendado, a não ser exame simples de sangue, colesterol, exame simples de sangue e de urina, não precisa de autorização imediata. Exames mais complexos, a gente segue uma normativa da ANS e precisa passar por uma auditoria médica. E a gente tem um prazo perante a ANS para fazer essa análise.
Mas, como eu disse, tem muitos processos que são envolvidos. Tem exames que precisa de justificativa, precisa de algum exame complementar para análise médica. Então, a gente precisa fazer esse levantamento para saber o que de fato aconteceu. Se ele está dentro do prazo da análise, ou se ele passou do prazo porque foi ou solicitado alguma documentação complementar. Então, a gente precisa fazer um apanhado do caso para saber o que está acontecendo. Tá? A Vivest ela vem mudando alguns processos, mas processos de melhoria em prol do plano de saúde. Tá? Então, uma análise mais concisa, até mesmo uma melhoria para vocês, que são melhorias para uma análise mais de perto. Então, assim, a gente tinha muitos casos de cirurgias que não tinham indicação, então acha, é negativa, então a gente passa por uma junta médica, então é a favor da saúde, um olhar a mais que a gente está tendo, e o nosso papel é, sim, promover saúde, melhorar cada vez mais a saúde, mas a gente também olhando todas as diretrizes internas e do plano de saúde. Eu pego o nome da senhora, eu faço esse levantamento e a gente dá devolutiva entre hoje e amanhã. Alô, doutora, a última pessoa que pediu a palavra. Bom dia, parabéns às mulheres. E minha dúvida é, eu pagava o plano de saúde por faixa etária. Aí, ganhei a causa lá, veio com a participação, 100%. Aí a advogada recorreu, está 30%. Minha dúvida é o seguinte, numa internação, uma cirurgia, eu pago esses 100% ou 100% total da despesa, porque a fundação falou que eu tinha que pagar tudo, ou tem uma tabela que limita até um valor? Eu não vou saber responder a dúvida do senhor, porque são regulatório, né, de cada plano, cada tipo de plano. Mas... então tá bom, o Adalto tá me complementando, depois a gente que ele conversa com o senhor, porque cada um tem um regulamento, né? Então, cada um tem um tipo de plano, cada um tem uma especificação de plano. Agora encerrou. Poder ajudá-lo. Encerrou a fala agora. Vamos passar a fala para a mesa somente. Vamos fazer a dinâmica com a Daphne, com a nossa fisioterapeuta, que o pessoal está indo embora e é tão importante que a gente aprenda, né, esse exercício. Tá bom? Muito obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Daphne, sou fisioterapeuta. Quero parabenizar as mamães. Eu não sou mãe, mas tem minha mãe, tem minha avó, tem minha tia, minha madrinha. E convivo com muitas mulheres que são mães. Então, parabéns para vocês. E fisioterapia é movimento. Então, vamos todos ficar de pé, por favor? Vamos fazer aí um movimentinho? Eu posso... aqui no meio? Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, a melhor coisa para a gente começar é dar uma espreguiçada, hein? Então, vamos levantar aí e já vamos espreguiçar. Olha lá. Espreguiça. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Basta fazer do jeitinho que o seu corpo pedir. Estica lá. Inclusive, a hora que a gente acorda, na cama mesmo, a melhor coisa para acordar nosso corpo é espreguiçar. Então, vamos lá. Espreguiça, joga aí a poeira para cima. Isso aí. Vamos mexer ombro? Ombro é muito importante, né? Olha lá. Roda para trás, para trás, para trás. E para frente. Olha lá. Já sabia, já. Aê. Solta bem os braços, ó. Quem conseguir soltar bem os braços. Ótimo.
intenção aqui é não se apoiar, para a gente ter o equilíbrio, mas se precisar, ó, só encosta, só da gente encostar na cadeira a gente já consegue ter um equilíbrio maior. Ah lá, o pessoal tá bonito, hein? Vamos lá. Isso aí. Para dar fome, né? Tá perto da hora do almoço, a gente está exercitando para, ó, abrir apetite. Vamos lá. Para terminar, respiração, né, gente? Puxa, solta o ar e braço. Mais uma, mais uma. Aê! Muito obrigada pela presença de todos. E o exercício é movimento e é saúde e é muito importante. Gente, para encerrar o nosso trabalho de hoje, quero agradecer a presença das mães, a presença dos maridos aqui presentes, que vieram prestigiar o nosso evento, parabenizar os 72 anos da Fundação e a todas as mães aqui presentes e as que estão nos ouvindo pela internet. Também quero parabenizar. Agradeço todos os profissionais da Viveste, do Hospital Santa Catarina, que estiveram aqui conosco, nos passando informação de extrema importância, para que nós possamos ter a melhor idade com qualidade de saúde. O meu muito obrigado em nome da diretoria da associação.